Aqui está a nossa conversa. Ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América e ex-diretor da CIA, Mike Pompeo. Muito obrigada por estar conosco hoje na I24 NEWS English. É um privilégio tê-lo conosco e uma grande honra para você. Parece que receber o Prêmio Protetores de Israel da United Hatzalah é uma grande honra. O que esse reconhecimento significa para você? Como você se sente por ter protegido Israel ao longo de todos esses anos? Bem, é ótimo estar de volta com todos vocês na I24 NEWS English. Obrigado por me receberem, sabe? É uma honra enorme. Vou compartilhar isso com um ex-colega meu, Yossi Cohen, ex-diretor do Mossad, que é um grande amigo pessoal meu e dos Estados Unidos. Protegemos Israel e os Estados Unidos juntos. E eu tenho muito orgulho disso, então é realmente uma honra receber um prêmio como este. Não fui só eu, foi a minha grande equipe no Departamento de Estado e na Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América que garantiu essa segurança para a América e para o nosso parceiro Israel. Vai ser uma noite incrível e estou animado por reencontrar grandes amigos. E para celebrar a preservação da civilização ocidental e da tradição judaico-cristã na América. E a parceria de anos entre Estados Unidos e Israel. Certamente prometia ser uma noite fantástica. Em Miami, sei que você vai moderar um painel sobre as mudanças da espionagem no Oriente Médio. Há muito a debater ao lado do ex-diretor do Mossad, Yossi Cohen. Israel realizou anos de operações secretas no Irã que influenciaram o desfecho da guerra de 12 dias em junho. Estou curiosa, que lições essas operações ensinaram a Washington sobre como atuar na região? Não há dúvida do que vimos acontecer no Líbano com os pagers e os BIPs. O trabalho que foi feito no período anterior do primeiro governo Trump com os arquivos moldou o Oriente Médio, certo? Isso demonstrou de uma vez por todas que não havia dúvida de que o Irã estava no caminho para obter uma arma nuclear e assim nos deu, nos Estados Unidos, a capacidade de sair do acordo nuclear. A coleta de inteligência, as ferramentas, tanto a parte operacional, que vou chamar assim, a parte clandestina ou de espionagem, e depois o trabalho árduo. Tenho orgulho de ter participado da análise desses dados para os tomadores de decisão, trabalho que sei que continua até hoje. Ainda há muito trabalho a ser feito. O Oriente Médio está passando por uma transição importante, não só do ponto de vista da inteligência, mas também do ponto de vista político. Acredito que se conseguirmos essa transição, teremos ótimos resultados em segurança e prosperidade para Israel, Estados Unidos e todo o Oriente Médio. Secretária Pompeo, esclareça um pouco isso, se puder, porque algumas dessas operações, como você mencionou, a Operação Viper do Hezbollah no Líbano, o sucesso entre Israel e os Estados Unidos no Irã, essas operações, elas levam anos para acontecer, não semanas. Durante seu mandato como secretária de Estado, quais bases os Estados Unidos da América criaram para esses sucessos? Qual o prazo realista para uma operação dessas e quanto tempo leva o planejamento? Essa é uma ótima pergunta, realmente uma pergunta muito boa. Anos e anos, e muitos dos projetos nos quais você se envolve não dão certo. Não se trata de fazer apenas uma coisa, não é só começar hoje e esperar que em 2 anos funcione. É sobre uma atividade operacional em larga escala, onde se alguns deles acabarem sendo falsas esperanças ou forem identificados pelos nossos adversários e encerrados por motivos de segurança e operacionais. Que uma certa quantidade deles vai conseguir passar e realmente entregar tanto o conjunto de ferramentas operacionais quanto a capacidade analítica para que os tomadores de decisão possam fazer coisas realmente boas. Então, seu ponto foi bem entendido. Você não coloca operações complexas como as que vimos beneficiar Israel e os Estados Unidos na Operação Martelo da Meia-Noite. Essas operações não são montadas em poucos dias, mas sim ao longo de anos, sendo amplas e profundas. Contamos com parceiros além dos nossos serviços de inteligência na América e Israel que também nos ajudaram ao longo do caminho. É um esforço coletivo que agora trouxe tantos resultados positivos. Nós atrasamos o programa nuclear iraniano em anos e isso foi resultado de muito trabalho duro. Muitos jovens israelenses e americanos arriscaram a vida por esse objetivo durante anos. Certamente atrasamos as capacidades nucleares do Irã em anos, mas mesmo com a guerra em junho, será que isso é suficiente? Os Estados Unidos precisam fazer algo mais, já que as inspeções ainda são limitadas? E se o Irã se recusar a negociar de boa fé, o que os Estados Unidos da América deveriam fazer? Acho que não é suficiente. Acho muito improvável que o regime do Irã mude e se torne uma nação normal. Como cristão, eu sempre vivo na esperança, mas não estou otimista. Reagan dizia para confiar, mas verificar. Com esses caras não dá para confiar. Então, o trabalho duro segue.
Terá que ser feito mais, com certeza. Sou otimista de que o povo iraniano eventualmente transformará o regime em algo melhor. Ou será um regime diferente, sem ter como objetivo central destruir o pequeno Satã, Israel, e o grande Satã, os Estados Unidos, em sua política externa. Vai se tornar uma nação normal, onde o antissemitismo não dita tudo. Eles nutrem ódio profundo, filosófico e teocrático por Israel e o Ocidente. Ao fazermos isso, nossos filhos e netos terão um lugar mais seguro, mas ainda há trabalho a fazer. Não acredito que o Hamas vá depor as armas, nem que o Hezbollah tenha terminado. Eles vão tentar se rearmar e isso vai exigir esforço contínuo, vigilância contínua e se eles não mudarem seu padrão de comportamento. Ataques contínuos como os que estão acontecendo enquanto estamos sentados aqui, eu suponho, mas certamente nas últimas semanas, seguir pressionando essas organizações terroristas para manter nosso povo seguro. Eu não acho que os israelenses, nem por um momento, vão terceirizar sua segurança para qualquer outra pessoa. E eles vão fazer o que é certo para manter Israel seguro e a verdadeira natureza da pátria judaica protegida por gerações futuras. Vamos falar sobre terceirizar essa segurança para outra pessoa, porque estamos esperando anúncios do governo Trump nas próximas semanas. Tudo sobre a segunda fase do cessar-fogo em Gaza e os países que podem participar da Força Internacional de Estabilização dentro de Gaza. Israel deixou claro que não quer soldados turcos envolvidos, mas Ankara ainda insiste em participar. Então, como você vê a ideia de até mesmo soldados turcos em solo dentro de Gaza? Vi uma reportagem hoje, mas não sei se é verdade. Vi uma reportagem dizendo que isso pode ser comandado por um general americano de 2 estrelas. Acho que isso seria um ótimo começo, mas vou dizer que isso é realmente muito simples para mim. A UNRWA não pode estar nem perto disso. Eu considero a UNRWA uma organização terrorista. Eles colaboraram intensamente com o Hamas em vários níveis e depois tentaram esconder e mentir sobre isso. Ninguém da UNRWA pode estar ligado a Gaza e esperar que Israel e o Ocidente estejam seguros. Sabe com quais outras nações os turcos falaram sobre ir? Os egípcios podem oferecer ajuda. A questão principal é, o que eles estão preparados para fazer? Eles estão dispostos a operar sob um modelo ocidental, onde realmente vão fornecer segurança? Ou vai se parecer mais com os capacetes azuis da Organização das Nações Unidas que operavam nas fronteiras de Israel e Líbano e não fizeram nada além de criar condições para mais terror? Isso não pode ocorrer em Gaza. Não acredito que Israel permita, nem que interesse aos Estados Unidos. E quanto ao papel do Catar nesse cessar-fogo também? Muitos em Israel se sentem desconfortáveis com a relação próxima de Washington com o Catar. Considerando que o Catar, há muito tempo, abriga muitos desses líderes do Hamas em seu próprio país, o quanto Israel deveria se preocupar, dado o fato de que o presidente Trump foi ainda mais longe, assinando uma ordem executiva prometendo usar todas as medidas para defender o Catar, se necessário? Olha, o Catar tem capacidade para ser uma força do bem. A questão é, eles vão cumprir isso? E eu penso nisso para cada nação que decide que quer se juntar, seja a Força Internacional de Estabilização ou tornar-se parte dos Acordos de Abraão. Uma coisa é escrever comunicados, redigir cartas, fazer coletivas de imprensa, outra é agir de maneira consistente para conter o extremismo onde quer que ele seja encontrado. E abrigar terroristas em seu país representa um risco para o seu próprio país. Isso ficou claro com o ataque israelense em Doha. Mas, além disso, isso prejudica a sua própria capacidade nacional de atender ao seu próprio povo. Por isso, precisamos ter muito cuidado não só com uma nação, mas com todos os países. Age de forma incoerente ao que diz, devemos focar nas ações, não nas palavras ou promessas. Ao fazermos isso, saberemos exatamente quem e como conduzirá as operações de segurança. Isso será preciso em Gaza por muito tempo. Bem, falando sobre julgar as pessoas por suas ações, e possivelmente por suas ações atuais, e não por suas ações passadas. E quanto à Síria? Alguns críticos dizem que o presidente Ahmed al-Shara é um lobo em pele de cordeiro. É assim que eles o descrevem. Este é um homem em quem os Estados Unidos podem confiar na região. Não sei a resposta para isso. Ninguém tem uma bola, né? Acho que nenhum de nós sabe a resposta para isso. Eu tenho esperança de que ele se mostre alguém determinado a reconstruir a Síria. Reconstruir a Síria de forma menos autoritária, mais democrática, sem extremistas e focada na paz. Eu sei que Israel já teve conversas com ele, sei que o Reino da Arábia Saudita está se esforçando muito para ajudá-lo e permitir que ele faça exatamente isso.
Vocês que vivem em Israel sabem, não é? Este é um país de fronteira que causou muitos problemas ao permitir que o terrorismo se movesse livremente pelo seu território, representando um risco real para os Estados Unidos. Para Israel, Al-Sharaa não pode fazer isso. Precisamos observar suas ações. Eu era diretor da CIA quando ele era alto funcionário de uma organização terrorista. Havia recompensa por sua cabeça nos Estados Unidos da América. Mas se ele decidiu que quer vir para o lado certo pelos direitos humanos básicos e pela dignidade, e ele realmente está fazendo isso, eu seria o primeiro a dizer: Deus te abençoe, boa sorte. Vamos ver como juntar isso, mas não podemos confiar, diz ele. Há muita história, precisamos ver o que ele faz. Como foi para você, considerando tudo o que aprendeu como secretária de Estado e diretora da CIA? E agora, vendo como a região mudou completamente nos últimos 2 anos, como você consegue lidar com isso? E olhar para o futuro constante que pode estar aqui no Oriente Médio? Sabe, é interessante. Já estou fora do serviço público há 5 anos e pouco, e nos primeiros anos foi uma administração Biden que não deu o apoio necessário a Israel e criou riscos. No fim, vimos o que ocorreu em 7 de outubro. Isso foi devastador para quem acreditava que havíamos estabelecido alguma dissuasão contra o Hamas e o Hezbollah. Agora eu consigo ver os contornos de continuar a construir sobre o que se tornou os Acordos de Abraão, e estou muito esperançoso de que isso aconteça. É um mundo diferente. O que Israel fez para dizimar boa parte do regime iraniano, o trabalho árduo que eles fizeram para derrubar o Hamas até o ponto em que está hoje, no Hezbollah, isso é algo positivo. O Irã certamente está mais fraco do que quando eu deixei o cargo. Mas você sabe disso, ainda existe um risco e nunca podemos baixar a guarda. Seguimos monitorando todas as frentes que enfrentamos em Israel. Estou curiosa, secretário Pompeo. O quanto você acha que o presidente dos Estados Unidos deveria se envolver nas decisões de Israel? Você fala sobre a diferença entre os governos Trump e Biden. Mas quando se trata de decisões israelenses, até mesmo as mais sensíveis e internas, como o pedido de perdão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Onde está a linha entre apoiar um aliado e cruzar para interferência? Sempre penso que essa é a linha. Toda nação faz o que é do seu próprio interesse, certo? Israel faz o que precisa fazer, nós também fazemos o que devemos fazer, e é assim que você molda as coisas. Conversei várias vezes com o primeiro-ministro Netanyahu e outros líderes israelenses, sempre compartilhando nossa opinião com eles. Eu também vi que quando Israel decidia que precisava fazer algo ou precisava de ajuda nossa, era claro ao pedir ajuda, buscar apoio ou dizer não, precisamos fazer isso. Acho que essa é a resposta certa. Sobre a política interna de Israel, creio que o povo israelense vai resolver. Houve mais de uma dúzia de eleições em Israel durante meu tempo no primeiro governo Trump, disputas políticas internas bastante acirradas. Acho que devemos deixar para o povo israelense decidir quem eles querem que os lidere, porque no final das contas, isso trará para eles os melhores resultados. Secretária Pompeo, depois de tudo o que você viu enquanto liderava o Departamento de Estado, existe algo sobre o Oriente Médio que te tira o sono e que o público simplesmente não está prestando atenção suficiente? Há algo que você gostaria que eles soubessem? Sabe, eu sempre penso sobre isso. Nós frequentemente falamos sobre isso na grande mídia global. O problema palestino costuma ser apontado como o maior risco no Oriente Médio, mas discordo. O maior foco de riscos está em Teherã. Eles continuam abrigando a liderança da Al-Qaeda, continuam tentando descobrir como montar seu programa nuclear e continuam fortalecendo as milícias no Iraque. Ao falar do Oriente Médio, é preciso saber que o Irã é o problema. Estados Unidos e Israel buscam bons resultados e os estados do Golfo também querem participar. Se conseguirmos manter essa coalizão unida e focada em pressionar o Irã, um dia o Irã pode se tornar uma nação mais normal, o que trará segurança duradoura para Israel. Bem, essa certamente é uma boa mensagem para encerrarmos. Secretária Pompeo, é uma honra tê-la conosco novamente na I-24 NEWS English. Boa sorte no Gala United Hustle Up Miami em 17 de dezembro. Muito obrigada. Obrigado, Deus te abençoe e bom dia.